Internacional contra a Agressão Infantil. Nossa entrevista discute o tema. Projeto Érica na UFMG, cuidados com as doenças do coração e ainda dicas para preservar o meio ambiente. O Circuito UFMG começa agora. Boa noite. As doenças cardiovasculares são responsáveis por quase 30% de todas as mortes registradas no país. Os dados são do Ministério da Saúde. Noites mal dormidas, obesidade e uso precoce de álcool e cigarro são alguns dos fatores de risco. E de olho na prevenção, o Ministério da Saúde lançou o projeto de estudos de risco cardiovasculares em adolescentes, o Érica. Em Minas Gerais, ele é coordenado pela Faculdade de Medicina da UFMG. Nos PDAs, aparelhos usados no recenseamento do IBGE, os estudantes respondem a um questionário sobre atividades físicas, hábitos alimentares, além de perguntas relacionadas a vícios, como tabagismo e alcoolismo. Para muitos alunos, este é o primeiro alerta aos cuidados com a saúde. Eu tento manter uma boa alimentação, minha mãe também. E vamos ver, eu estou esperando, eu ainda não fiz os exames. Estou esperando ver sair os resultados. Com as pesquisadoras, os estudantes fazem um recordatório 24 horas, espécie de questionário onde eles registram a alimentação do dia anterior. A gente consegue verificar como está sendo a qualidade da alimentação desses adolescentes, né? O que eles têm consumido mais, o que têm consumido menos, qual que é a qualidade da alimentação desses adolescentes. Em seguida é feita a aferição da pressão arterial, a checagem da altura, peso e circunferência da cintura, cuidados que visam prevenir as doenças cardiovasculares. Após o término tanto da coleta de dados quanto da coleta de sangue, a gente vai voltar à escola, trazer o resultado individual lacrado desses alunos e o resultado geral que também será entregue para a escola. E para aqueles alunos que tiverem alguma alteração em qualquer um dos parâmetros avaliados, vai ter um alerta para os pais e um encaminhamento para aqueles alunos que tiverem alguma necessidade mais grave. Em Minas Gerais, o trabalho é coordenado pela Faculdade de Medicina da UFMG e será realizado em 56 escolas públicas e privadas de 11 cidades do estado. A previsão é que aqui ele termine em setembro. Os dados serão enviados a um banco nacional e o resultado vai servir para redirecionar as políticas públicas voltadas para os adolescentes no Brasil. Esse é um projeto pioneiro, né, pelo tamanho da amostra, que são 75 mil adolescentes. Então, ele vai poder redirecionar e, além de gerar parâmetros para características físicas, como peso, altura, pressão arterial, que a gente ainda não tem. Em todo o país, a expectativa do Ministério da Saúde é concluir o projeto Érica até 2014. Outras informações no site erica.ufrj.br. Agressão infantil apenas em 2012, a Secretaria de Direitos Humanos do governo brasileiro registrou mais de 130 mil denúncias de violência contra crianças e adolescentes. Esta triste realidade não é exclusiva ao Brasil. Para conscientizar a população mundial, a ONU instituiu o dia 4 de junho como Dia Internacional contra a Agressão Infantil. Para debater o tema, nós recebemos aqui no circuito Arthur Kummer, professor do Departamento de Saúde Mental da UFMG. Boa noite, professor. Boa noite, Lorena. O que o Estado tem feito para reverter essa situação de desrespeito, desvalorização das crianças que vem desde o século XVIII? Bom, ao longo do tempo, uma das tentativas é de intensificar a legislação que tanto define as questões dos maus-tratos infantis, da violência infantil, e aumentando também não só punições, mas estratégias de apoio àquelas situações em que a criança está submetendo a isso, né? Seja apoio à família, que muitas vezes está agredindo a criança, né? Ou outros ambientes que a criança tem sofrido essa agressão, né? Então, a gente tem tido uma evolução, né? Desde por exemplo, o surgimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Mais recentemente, né? A implantação de algumas outras leis aumentando a rigorosidade com relação a isso, como a chamada Lei da Palmada, né? Então, são estratégias do Estado para tentar aumentar isso e estruturar melhor também os conselhos tutelares para tanto aumentar a vigilância em relação à violência à criança, como também de oferecer o suporte adequado para as famílias em que isso tenha acontecido, né? E quais são os casos mais frequentes de violência infantil? Bom, isso depende muito da definição da violência, do abuso, né? Mas, no geral, as pessoas acham que a negligência seria a forma mais comum de
de maus tratos infantis, possivelmente seguida pelo abuso psicológico, pelo abuso físico e pelo abuso sexual, né, em menor frequência. Mas, como eu disse, depende muito da definição, né? Então, se realmente definirmos como maus tratos, né, qualquer tipo de violência que a criança sofre, né, então talvez o abuso psíquico seja um dos mais frequentes, né? Tem algumas estatísticas mundiais que estimam que em torno de 80% dos lares acontece algum tipo de abuso psicológico nesse sentido, qualquer tipo de violência, né? Como se dá esse abuso? Como, por exemplo, um xingamento para a criança, né? Então, os pais que muitas vezes, às vezes, perdem a cabeça e xingam a criança, né? Então, é uma forma de violência, né? Se nós realmente definirmos abuso como qualquer tipo de violência, por isso que comentei, esse tipo de violência ela seria contabilizado e aí os abusos psicológicos eles seriam bem frequentes, né? Que realmente xingar uma criança não é das coisas mais saudáveis para o desenvolvimento dela, né? E algum impacto isso realmente deve ter. Uhum. No passado era muito comum, né? Uma questão até cultural, bater nas crianças, dar uma palmada, o que hoje em dia pode ser visto já de diferente forma, né? Isso mudou um pouco. Como que dá essa mudança, né, da cultura, né, social? Isso tem mudado bastante, Lorena, especialmente em virtude das evidências científicas que têm surgido mostrando quais são os impactos dessa forma de lidar com a criança, dessa forma mais agressiva de lidar com a criança. Então não é um mero achismo, né, de achar que realmente não é legal bater em criança, não é, mas isso é calcado em evidências científicas que têm mostrado que aquelas crianças que sofrem agressões físicas, mesmo que sejam aquelas agressões muito pequenas, né, como uma palmada ou como uma chinelada, essas crianças elas têm um desenvolvimento cognitivo pior. Então tem alguns estudos longitudinais que têm mostrado que o desenvolvimento do QI dessas crianças, né, da inteligência é pior do que aquelas crianças que não sofrem nenhum tipo de agressão. Essas crianças elas se tornam mais violentas também, então viram uma bola de neve, né, porque muitas vezes os pais estão tentando usar da agressividade para tentar conter comportamentos mais agressivos da criança, e aí vira uma bola de neve, porque elas vão se tornar mais agressivas, a coisa desanda. E um outro problema é que esse limite entre o que é uma palmada pedagógica, o que é uma palmada de amor e aquilo que é abuso não é bem estabelecido, né? Então os estudos também mostram que com frequência aqueles pais que agridem a criança de forma moderada, né, com a palmada pedagógica ou de amor, eles com frequência eles ultrapassam esses limites e eles abusam e as crianças elas sofrem bastante com isso, né? Muitas vezes levando até alguns casos letais. Você falou da perspectiva dos pais, né? Agora, como perceber, né? Como que os pais percebem que a criança realmente está sofrendo algum tipo de maus tratos? Isso reflete no comportamento da criança? Por exemplo, fazer xixi na cama. A gente ouve algumas coisas desse sentido. Como a gente detectar? Bom, aí não tem nenhum sinal específico, né, que a gente perceba. Bom, a criança está apresentando isso, então é porque ela está sendo abusada, ela está sendo agredida. Não há nada específico. Então, em tese, qualquer mudança do comportamento da criança pode sinalizar que ela está vivenciando alguma forma de estresse, né, que ela tem algum estressor que está ali presente, né? Então, isso pode ir tanto para o que a gente chama, né, de comportamentos externalizantes, como a criança fica mais agitada, ela fica mais agressiva, fica mais birrenta, como alguns comportamentos internalizantes, dela ficar mais inibida, ela ficar mais isolada, ela ficar mais deprimida, mais ansiosa, com medo, né? Até mesmo os comportamentos regressivos, como você mencionou, né, de, por exemplo, voltar a fazer xixi na cama, voltar a fazer cocô na roupa, né, voltar a chupar dedo, né? Então, os comportamentos eles podem ser os mais variados, né? O importante é observar se houve mudança do comportamento. Se houve mudança do comportamento, alguma coisa não está indo bem, né? Mas não há nenhum sinal específico, né, que sugira uma forma de abuso. Agora, saindo um pouquinho dessa questão, indo para a questão do tratamento. Como funciona o tratamento das crianças e também dos pais, né? Que estão nessa questão de violência e toda, que é realmente traumático, né? Aí depende muito de quais são as repercussões sobre isso em relação à criança, né? Muitas vezes o suporte, o apoio que a criança vai merecer é mínimo, né? Muitas vezes é mais um trabalho com os pais mesmo, as coisas podem se resolver. Às vezes o trabalho pode ser mais intensivo, então pode necessitar que a criança mesmo faça um acompanhamento psicológico, às vezes ocasionalmente até um tratamento psiquiátrico, né? Ou envolvendo outros profissionais. Mas muitas vezes o foco do tratamento, pelo menos quando tem acontecido violência no âmbito doméstico, é de um trabalho com os pais mesmo, né? Então, formas mais saudáveis de tentar lidar com os comportamentos difíceis das crianças, né? Como, por exemplo, ao invés de evitar as punições físicas, então, dar um foco maior em estimular comportamentos positivos, né? Então, estimular comportamento positivo é uma forma muito mais adequada de direcionar o comportamento da criança, né, para aqueles comportamentos que são desejados, ao invés de você simplesmente falar para a criança que você não quer que ela faça uma determinada coisa. Se você
dar uma palmada na criança falando que ela não quer, falando que ela não deve fazer uma determinada coisa, ela pode até aprender ocasionalmente. Tá, eu não devo fazer isso, mas o que é que eu devo fazer? Ela não sabe qual é o caminho que ela deve seguir. Ela sabe apenas para onde ela não deve ir. Né? Então, trabalhar, estimular os comportamentos positivos da criança vai mostrar quais são os caminhos em que ela deveria seguir. Né? E, ocasionalmente, se for necessário, isso não deve ser o foco da educação de uma criança, né? Mas sendo necessário alguma punição, que não seja punição física, que sejam as punições como, por exemplo, suspender uma coisa que a criança gosta, né? Colocar o que a gente chama de time out, né? Então, um cantinho do pensamento, né? Para ela ficar pensando. Então, essas coisas podem ser mais saudáveis do que realmente usar de agressividade contra a criança. Obrigada, professor Arthur. Nossa entrevista terminou. Muito obrigada. Boa noite, viu? Boa noite, foi um prazer. Nesta semana, o Fica a Dica aborda o meio ambiente. Hoje você vai conferir uma dica sobre transporte. Confira. A frota de veículos no mundo faz parte do maior motivo, da maior causa de emissão de gás de efeito estufa, porque nós queimamos combustível fóssil na utilização deles, gasolina e óleo diesel. Além da questão da poluição do ar. Então, tudo que nós pudermos diminuir o uso de carro beneficiando o transporte coletivo, sempre que nós pudermos ter carros mais econômicos possível, nós estaremos contribuindo também para a redução dos gases de efeito estufa. E com outro detalhe também, como está implícito no ciclo de vida desses produtos, para se fabricar um carro, a gente gasta petróleo, que faz do plástico, gasta aço, que é vindo do minério, gasta muita água, gasta muita energia, ou seja, gasta muita coisa. Então, nós devemos olhar os nossos carros como algo utilitário, e não porque é o carro da moda que nós temos que trocar todo ano. Ou seja, quanto mais nós nos preocuparmos com a redução do uso desses carros, quanto mais nos preocuparmos em conservá-los, mais nós estaremos contribuindo realmente para reduzir os riscos de um colapso ambiental no planeta. Amanhã a dica é sobre o consumo de carne, não perca. Confira agora mais um destaque do circuito UFMG. Nesta tarde, a ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Luísa Bairros, fez audiência pública na UFMG. O tema foi a igualdade social na universidade. A reitoria e integrantes da Comissão de Estudos e Acompanhamento de Medidas de Inclusão Social no Corpo Discente da UFMG participaram. Na reunião, a ministra conheceu medidas de inclusão na UFMG, como o novo Centro de Estudos Africanos. Dentro da cooperação entre Brasil e África, nesse caso, você privilegia a cooperação entre instituições não governamentais, onde a relação entre as sociedades fica mais evidenciada do que propriamente uma relação de governo para governo, né? E também, ao final da reunião, eu propus aqui à universidade o estabelecimento de uma parceria da UFMG com a CEPIR para que nós possamos aprofundar um estudo, um mapeamento sobre comunidades de matriz africana no estado de Minas Gerais e também de comunidades quilombolas. O Circuito UFMG termina agora. Uma boa noite e até amanhã.